Olá, eu sou Mônica, nutricionista, responsável técnica de um banco de leite humano. E estou aqui para conversar com vocês sobre todo o fluxograma e a importância de um banco de leite humano. Vamos lá? Então, para começarmos, o que é um banco de leite humano? O banco de leite humano é um serviço especializado responsável por ações de promoção, proteção e ao apoio ao aleitamento materno e execução das atividades de coleta da produção láctea da Nutriz, do seu processamento, controle de qualidade e distribuição. E nós temos como referência o Instituto Fernandes Figueira. Nós fazemos parte da rede global de bancos de leite humano e temos como nós seguimos, a RDC 171. Quem é que pode ser doadora de leite humano? A doadora de leite humano é uma nutriz saudável que amamenta o seu filho, que ordenha leite para o seu filho, para manutenção da lactação, e também pode ser aquela, que apresenta a secreção láctea superior às exigências do seu filho e que se dispõe a doar esse excedente de leite. E existem alguns requisitos para essa mulher ser doadora de leite humano. Então, ela precisa estar amamentando, ordenhando leite para o seu próprio filho, ela precisa ser saudável, apresentar exames de pré ou pós-natal, exames esses que são hemograma completo, VDRL, que é o de sífilis, o anti-HIV, o HBsAg. Ela não deve fumar mais de 10 cigarros por dia, não usar medicamentos incompatíveis com a amamentação. E essa doação de leite humano, ela é voluntária. Tá? E quais são as atividades que competem a um banco de leite humano? Desenvolver ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Isso é o fundamental. E a gente precisa prestar também assistência à gestante, à puérpera, à nutriz, ao lactente em relação ao aleitamento materno. Executar as operações de controle clínico dessa doadora, coletar, selecionar, classificar, processar, estocar e distribuir o leite humano ordenhado pasteurizado. E é importante também realizar o controle de qualidade de todo o produto processado, sob sua responsabilidade, registrar todas as etapas do processo, estabelecer ações que permitam rastreabilidade desse leite humano ordenhado. E aí nós temos a doação, Então, na nossa unidade, nas unidades hospitalares que tem um banco de leite, existe a doação que é mãe para o filho. Então, às vezes, o bebê ele não pode ainda mamar diretamente ao seio da sua mãe. E aí, então, essa mulher, ela vai ao banco de leite para retirar esse leite para o consumo do seu próprio filho. E aí é importante que essa ordenha seja feita em ambiente próprio para este fim. Ela precisa ser conduzida sob supervisão e também o consumo máximo desse leite é de 12 horas. E esse leite precisa ser mantido numa temperatura, sob refrigeração, numa temperatura máxima de 5 graus Celsius. Agora, vamos dizer que esse leite humano ele foi retirado na casa da doadora, e ele vai chegar até um banco de leite humano. Então, ele precisa chegar congelado. E todas as etapas desse transporte, essas etapas precisam ser cuidadosamente checadas. Então, a gente precisa ter o controle dessa temperatura de transporte, do veículo que está transportando e registrar em planilha própria quando esse leite chegar no banco de leite. E é importante que esse tempo de transporte não ultrapasse 6 horas. Agora, no ato de recebimento desse leite humano,
né, no banco de leite, é preciso que o profissional do banco de leite possa verificar e registrar a conformidade do transporte, a planilha de controle de temperatura, a conformidade da embalagem, a rastreabilidade do produto cru. Essas embalagens precisam ser higienizadas, né, na parte externa. E aí, quando esse leite, então, ele vai ser acondicionado, né, depois de todas essas etapas, né, que também foi visto o rótulo, se essa embalagem está íntegra, se o rótulo contendo o nome da doadora, ele está preenchido adequadamente, com o nome completo dessa doadora, com letra legível e também com a data de coleta desse leite humano, da primeira data de coleta e também a hora dessa coleta, dessa primeira coleta. E aí, enquanto esse leite ainda não será processado, né? Não será pasteurizado, esse frasco, então, que chegou com esse leite congelado, ele vai para um freezer dentro do banco de leite, um freezer que é destinado apenas para o leite cru. E no dia da pasteurização é que esses frascos serão retirados desse freezer de leite cru, então vão para a sala de processamento, exatamente para começar a etapa do degelo. E aí, nesse momento, né, a gente tem o degelo e a seleção, né, desse leite humano. Então, é importante que a temperatura final do produto submetido ao degelo não exceda 5 graus Celsius e a seleção compreende a verificação de condições da embalagem, novamente observando, né, essa condição dessa embalagem, presença de sujidades, a cor desse leite, o off-flavor e a acidez do Dornick. No momento da classificação desse leite humano cru, né, nós precisamos ver o período de lactação, a acidez do Dornick e o conteúdo energético através do crematócrito. Então, nós procedemos ao reinvase desse leite. Deve garantir a qualidade higiênico-sanitária do leite humano ordenhado e a uniformização dos volumes e embalagens, antes mesmo dessa pasteurização. O leite humano ordenhado, coletado e processado deve ser rotulado com informações que permitam sempre a sua rastreabilidade. Então, depois desse degelo, né, que nós colocamos todos os frascos de leite no mesmo volume, nós vamos então proceder à pasteurização desse leite humano. Então, o leite humano ordenhado cru, coletado e aprovado pelo banco de leite deve ser pasteurizado a 62 graus e meio e por 30 minutos, após o tempo de pré-aquecimento. E a temperatura de pasteurização do leite humano deve ser monitorada a cada 5 minutos, com registro em planilha específica. Quando termina essa etapa da pasteurização do leite humano, então nós procedemos ao resfriamento desse leite humano. Então, o leite humano sai de 62 graus e meio, né, no ponto frio do leite, foi processado então durante 30 graus e após isso nós temos um resfriamento rápido para que esse leite saia de 62 graus e meio e vá para 5 graus. E só depois disso, só depois desse resfriamento, nós temos então a análise microbiológica desse leite humano, que já está pasteurizado, tá? Então nós colocamos 4 alíquotas de leite humano pasteurizado, retirados em 1 ml de cada parte do leite, na parte de cima, na parte de baixo, enfim, de 4 áreas
desse leite humano que está dentro desse frasco. Nós colocamos num meio de cultura, né, num tubo contendo um meio de cultura, que é o chamado BGBL e que tem lactose no seu interior. Então, essas 4 alíquotas vão para esse tubo, né, contendo BGBL e de cada frasco de leite que foi pasteurizado. E esse tubo, então, de BGBL vai para o laboratório para ficar em estufa durante 48 horas a 37 graus. Só depois desse momento, tá, é que esse leite, então, vai ser procedida a leitura e observar para saber se esse leite já está apto ou não para ser utilizado para o bebê. Então, o leite humano deve ser submetido à análise microbiológica para determinação da presença de micro-organismos do grupo coliforme. Estocagem do leite humano. O BLH deve dispor de equipamento de congelamento exclusivo com compartimentos distintos e identificados para estocagem do leite humano ordenhado cru e do leite humano ordenhado pasteurizado. A cadeia de frio, ela precisa ser mantida durante todo o processo. E o leite humano ordenhado cru congelado pode ser estocado por um período máximo de 15 dias, tá? A partir da data da primeira coleta, a uma temperatura máxima de menos 3 graus Celsius. Já o leite humano ordenhado cru refrigerado, ele pode ser estocado por um período máximo de 12 horas a temperatura máxima de 5 graus Celsius. Já o leite humano ordenhado pasteurizado deve ser estocado sob congelamento a uma temperatura máxima de menos 3 graus Celsius por até 6 meses. O leite humano ordenhado pasteurizado, uma vez descongelado, deve ser mantido sob refrigeração a temperatura máxima de 5 graus Celsius. E aí a validade dele é de 24 horas. As temperaturas máximas e mínimas dos equipamentos destinados à estocagem do leite humano devem ser verificadas e registradas diariamente. E como é essa distribuição para o receptor de leite humano, então? A distribuição do leite humano ordenhado pasteurizado a um receptor fica condicionada à prescrição ou solicitação do médico ou de nutricionista, contendo volume, horário diário e necessidade do receptor. E quais são os critérios, né, de prioridade para a distribuição do leite humano ordenhado pasteurizado? Então, quais são os clientes preferenciais desse leite humano ordenhado pasteurizado? O recém-nascido prematuro, ou de baixo peso a nascer, que não suga, né? Aqueles que tiveram infecções, como uma enteroinfecção, recém-nascidos em nutrição trófica, recém-nascidos portadores de imunodeficiências e também recém-nascidos portadores de alergia a proteínas heterólogas, ou casos excepcionais, né, a critério médico. É importante todo banco de leite fazer a inscrição do receptor. Como é então o porcionamento desse leite humano ordenhado pasteurizado? Então, o porcionamento do leite humano ordenhado pasteurizado destinado ao consumo deve ser realizado no banco de leite humano, lactário, serviço de nutrição integral ou ambiente fechado e exclusivo para este fim, de forma a manter a qualidade higiênico-sanitária do produto. O porcionamento, quando realizado no lactário ou no serviço de nutrição integral, deve ser feito em horários distintos da manipulação dessas fórmulas, de acordo com procedimentos escritos. E o controle de qualidade, então? O banco de leite humano e os postos de coleta de leite humano devem possuir um sistema de controle de qualidade que incorpore documentação de boas práticas de manipulação do leite humano ordenhado e programa de controle interno de qualidade documentado e monitorado. Então, todas as análises feitas no leite humano, seja ele
cru ou pasteurizado, elas precisam, todas as análises precisam ser documentadas. E no caso do leite humano cru, nós vamos utilizar o leite humano segundo algumas características, tá? Então, as características físico-químicas e organolépticas do leite humano ordenhado cru são acidez do Ornick, que deve estar menor ou igual a 8 graus de Ornick, o off-flavor ausente, a sujidade ausente e a cor vermelho-marrom também deve estar ausente. E o crematócrito, ele precisa ser maior ou igual a 250 quilocalorias por litro. E em relação ao controle microbiológico do leite humano pasteurizado, o parâmetro de micro-organismos do grupo coliforme ele deve estar ausente. Possamos ter um leite humano com qualidade certificada. Bem, era essa, né, a nossa conversa de hoje. Esperamos nos encontrarmos novamente numa próxima oportunidade e todas as orientações, todas as informações sobre bancos de leite humano, vocês podem conseguir no portal da Rede BLH e também nas redes sociais do Banco de Leite Humano do Instituto Fernandes Figueira e de todos os bancos de leite do nosso país, né? E nos vemos na próxima. Muito obrigada, um grande beijo a todos.